Olá, pessoal. Fazia tempo que a gente não fazia uma live. Hoje a gente vai ter uma live especial, né? É uma live especial com dois surdos amigos meus de muito tempo atrás. Então a gente vai começar. Tô esperando o Márcio chegar pra gente adicionar ele aqui. Tem um pessoal já falando oi, oi, oi. Ah lá, o Márcio chegou. Vamos adicionar o Márcio aqui. Vamos lá. Tá bom, gente? Nós dois aqui assim? Boa noite! Tudo bem? Ô, Berenice, Tá, rock and roll, saudades um do outro aqui. Ai, ó, obrigada a vocês dois por estarem aqui junto pra gente conversar, brincar, contar piada, fazer bate-papo mesmo. Precisa. Por causa do coronavírus, a gente precisa rir, né? Um pouco. 100 dias já em casa, só guardado, né? Pior eu que tenho. Quem morreu? Morreu? Quem morreu? Ah, não morreu. Você pegou coronavírus positivo. Já tá em casa há 7 dias. Já. Mas só teve febre. Só febre alta. Tosse, os outros sintomas, perda de apetite, não teve. Não sentiu nada. É, a perda de apetite tá ok. Normal. Pegou fraquinho, pegou mais leve, né? Porque a sua imunidade está mais forte. Eu fiquei surpresa porque tô sempre em casa. Só vai no mercado, pega o elevador. Então pode ser. Mas usa máscara e tudo mais. Peraí, desculpa, pera um pouquinho. Desculpa, acontece. Ó, eu só vou fazer um pedido para vocês dois. Para vocês falarem um de cada vez, porque eu vou interpretar. Não vou ficar maluca. Então, calma, gente. Como vai fazer? Eu vou fazer pergunta. Ah, eu fico aqui no cantinho, pode? Eu aqui, cantinho? Fico aqui, cantinho? É, eu vou falar. Isso. Eu vou fazer a voz para vocês. O Bruno tá falando, por exemplo, quando o Márcio falar em Libras, estamos nós dois aqui. Quando o Bruno for falar, eu saio e fica só a minha voz. Pode? Ou vocês dois não querem que eu apareça? Primeira vez essa experiência com 3 pessoas, né? Verdade, para mim também. Igual. E junto 2 surdos, né? 2 surdos junto, para mim também, ó, é novo. Como na live, né? Então vamos lá. Pode começar? Então vamos lá. Minha primeira pergunta para vocês. É, dentro de casa, com a família, desde o passado até agora, o que foi mais difícil na vida de vocês? Quem que vai responder primeiro? Então, o Márcio começa. Olá, boa noite para todos que estão aqui participando e assistindo a gente. É um prazer ter vocês aqui, muitas pessoas. Um oi para todo mundo. Então, a pergunta é sobre a minha família, desde quando eu era criança, né, até hoje. A minha família é ouvinte, sempre foi, a maioria ouvinte. Mas a minha família sempre me deu muito apoio em todo o meu crescimento. A minha mãe
me cuidava, me ajudava na escola, me ajudou a lutar muito no meu desenvolvimento. Sempre na parceria, sempre junto comigo. Nas minhas dificuldades, quando eu me sentia sozinha, ela sempre esteve comigo. Mais ou menos quando eu tinha 20 anos, que eu comecei a ter que me virar sozinho. Mas hoje é tudo tranquilo, não tenho nenhuma dificuldade hoje. Ok, o Bruno agora. E aí? Boa noite para todo mundo que está me assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer estar aqui nessa live. E vocês estão aproveitando para assistir a gente tranquilos em casa. Ok, mas vamos lá. Eu vou falar para vocês como que foi com a minha família desde quando eu era pequenininho. Eu nasci surdo, não escutava nada. Eu não aprendi a falar nada disso, nada. Eu não sabia nada. A minha família obedecia ao médico e à fono. Então, eu não podia ir para a escola de surdos. Aprender Libras eu era proibido. Eu era proibido de aprender Libras. Então, a minha família ficou um pouco perdida, com dificuldade na comunicação e sem saber muito o que fazer. Então, a minha mãe não tinha muita experiência com a parte de expressão facial, era tudo muito simples, básico, o jeito para apontar, os sinais muito simples. A minha avó, vovó? A vovó. A avó aprendeu Libras caseira. Caseira. Uma Libras caseira, umas línguas de sinais caseiras. Então, sinais próprios de dentro da família. Fora de casa, fora da família, eu não conseguia usar. Então, alguns sinais, algumas expressões bem simples. Mas o meu avô acreditava em mim, acreditava. Ele ficava preocupado que eu não me comunicava, só na parte visual. Então, falava, vai, você tem que ter coragem, você pode, você consegue fazer tudo, você pode. Tinha artes dentro de casa, pintura, escultura, qualquer coisa. Bagunça dentro de casa. Meu avô deixava eu fazer bagunça dentro de casa. Minha avó não. Ela tinha medo, porque ela não conseguia explicar as coisas, o que era perigoso. E o meu avô não se importava. Era difícil. Eu via o vô discutindo e me ajudando, com a minha avó, todo mundo discutindo, e eu não sabia o que, que eu podia e o que, que eu não podia, porque não tinha língua de sinais. A comunicação era só carinho, né? Era só um contato de afetividade, mas tinha muitos bloqueios para eu me desenvolver. Hoje é perfeito. Hoje eu sou casado, me comunico em Libras, eu falo um pouco, tenho duas filhas que falam e se comunicam comigo, meus avós, tios, todo mundo se comunica bem. Antes, quando eu era criança, era difícil. Até ter essa transição, essa mudança, agora tá suave. Que bom, né? Então, ó, segunda pergunta. Como que vocês dois começaram na escola? Foi para a escola normal de ouvinte? Foi para a escola já de estudo especial? Como que foi para ir para a escola? Eu primeiro fui para a escola de surdos, com 4 anos de idade. 4? Luane Sullivan. Faz tempo. Mil e- 1977. Não conta. 1977. Mas não era uma escola, era só para treinar com a fono, com a psicóloga, junto com a escola de ouvintes. Então, eram as duas.
Na escola de manhã eu estudava e à tarde eu ia para a escola pro Annie Sullivan para treinar. Então, de manhã na escola regular e à tarde ia para Annie Sullivan, para fono, para psicóloga, para fazer os atendimentos. Mas depois, quando eu fui para a primeira série, na escola de ouvinte, não tinha escola para surdo aqui em São Caetano. Não tinha. Era só, era fraco. A informação, não tinha nenhuma informação. Aí a ordem do médico era para ficar em casa. Só que na primeira série, no primeiro ano da escola, começou as dificuldades, porque como que eu ia entender português? Como que eu ia escrever? Como que eu ia me desenvolver? A minha mãe começou a pensar numa estratégia de atendimento dentro de casa. Então ela começou a procurar, a usar tudo dentro de casa, a, a nomear por nome em tudo dentro de casa. Então eu comecei a olhar os nomes das coisas dentro de casa e memorizar as palavras. Mas aí depois que eu cresci um pouquinho, eu levava. Quê? De novo. Gravador. Levava um gravador para a escola. Levava um gravador antigo para a escola. E aí gravava a aula toda. Aí a hora que eu chegava em casa, a minha mãe sentava, escutava a aula e escrevia tudo para mim. Sentava eu com a minha mãe e ela me explicava tudo, tudo, tudo. E ela ia me explicando tudo que teve na escola. Então, foi assim que eu me desenvolvi. E aí foi. E aí foi. Uma pergunta, aí, assim, na faculdade e tudo. Uma pergunta. Você não nasceu surdo. Você é diferente do Bruno. É, vamos explicar para ficar claro. É, o Marco ele nasceu ouvinte. Quando ele tinha 3 anos e meio, ele começou a perder a audição. Por isso, é porque ele tem alergia à penicilina. Ele tem alergia à penicilina. E aí ele tomou penicilina e começou a perder a audição. Ok. E você, escola? Como? Ah, quando eu fui para a escola, minha mãe sempre me levou cedo, com 1, 2 aninhos mais ou menos de idade. Fui muito cedo para a escola. Eu não lembro como que era, mas a minha avó, minha mãe sempre me falaram que eu ia para a escola e eu chorava. Eu chorava muito porque eu não entendia nada, não sabia nada. Eu chorava e também eu adorava bater. Eu dava porrada em todo mundo. Então eu chorava e batia nas outras crianças, porque não tinha comunicação. Eu não tinha como me comunicar. Então eu ia, e aí a minha mãe, minha avó me falava que na escola, quando o portão abria e eu entrava na escola, eu entrava correndo já para bater em um menino, que eu não gostava do menino. Eu já ia direto nesse menino. Em vez de falar oi, abraçar todo mundo, não. Eu já ia direto e já descia o braço do menino. Todo mundo começou a ficar preocupado em me afastar desse menino. Nossa, mas fui crescendo, fui me desenvolvendo também. Fui na fono, minha mãe me levou, também chorava quando ia na fono, a minha mãe esperava, era diferente da escola. A escola eu tinha que ficar, a mãe ia embora. Na fono era 40 minutos, mais ou menos, então a minha mãe esperava. E a minha mãe ficava ouvindo eu chorar. Minha mãe me ouvia chorar muito. E ela ficava preocupada, se sentia mal com isso, porque eu estava sempre na escola de ouvinte. Depois eu fui acostumando com a escola de ouvinte. Fui acostumando a ficar quieto, ficar em silêncio, porque eu percebia que às vezes eu dormia na escola, eu ficava muito quieto, eu andava, fazia bagunça, o período todo até eu fazer 9 anos.
até eu ter 9 anos de idade. Mas as professoras da escola de ouvinte não eram muito boas. A melhor coisa foi eu ir para a escola de surdo. Eu também fui para a Sullivan, que nem o Márcio. Fui estudar no Sullivan, que nem o Márcio. Porque só tinha o Sullivan aqui, né, São Caetano? Só. Era a única escola, né, que tinha para surdo aqui. Não tinha outra. Era a única. Por isso que os surdos de São Paulo, Diadema, Mauá, vinha tudo aqui para São Caetano. Então, aí eu fui para a escola de surdos e eu comecei a ficar atento, me abriu os olhos, porque eu comecei a ver tudo diferente, um mundo diferente, um mundo dos surdos, que era completamente diferente. Então eu fui me encantando e fui ficando surpreso com tudo que eu estava vendo, com toda a novidade. Mas o Sullivan foi ótimo, porque me ensinou, eu aprendi Libras, principalmente, aprendi a escrever Libras, aprendi a escrever, a me comunicar, parou de bater, não, foi diminuindo. Alguns surdos me falam que um vírus para o surdo ter essa mania de bater e que aos pouquinhos vai diminuindo, vai crescendo, vai diminuindo. A comunicação vai melhorando e isso vai sumindo. Então, eu fui me desenvolvendo mais. Não acostumava com o Annie Sullivan. Eu, não, antes. Quando eu tinha 9, aí depois em 94, 1994, eu entrei, mas eu não acostumava, eu não me adaptava com a escola, porque eu estava acostumado com a família ouvinte, com na rua todo mundo ouvinte, todo mundo falando, né, oralmente, eu não entendia nada, então eu me apropriei daquilo e fiquei inocentão, não sabia nada, né? Então eu só olhava e ficava admirada. Então eu estava acostumada a parecer meio bobo. Então para mim era normal. Eu via os outros falando e não entendia nada. Todo mundo falando, gritando, e eu não entendia nada do significado do que as pessoas estavam falando. Então, aí eu pedi para minha mãe, por favor, eu quero voltar para a escola de ouvinte, porque não me adaptava no Unisullivan. Aí, ok. Um ano fiquei no Unisullivan. Fiquei um ano no Unisullivan. Em 95, eu voltei para a escola de ouvinte. Voltei para a escola de ouvinte. A professora sentava na minha frente, ficava eu e ela frente a frente, cara a cara, e eu ia aprendendo a falar com a professora na escola. Fui aprendendo a falar, aprendendo a escrever, aprendendo a ler o português. Sofri muito para aprender o português, é muito difícil, porque eu não tinha Libras, eu não tinha uma metodologia própria para ensinar Libras, né? Isso não tinha. A metodologia era toda para ouvinte, era toda oralista. Ainda não tem, verdade, até hoje. Até hoje não tem uma metodologia. Mas era tudo falado, era tudo uma metodologia para ouvinte. Todo mundo falando. Todo mundo pensa que na escola para surdo pensa que a proposta mesmo na escola para surdo, a proposta é igual a de ouvinte, é verdade. Então não melhora muito a qualidade. Então falta qualidade, adaptação, metodologia específica para isso, é o que falta. Concordo. Há anos que se trabalha na escola de surdo, há 20 anos que se trabalha em escola de surdo e a gente percebe que não se desenvolve, não tem, a qualidade não melhora. A qualidade é a mesma, igual lá atrás, quando tudo começou. Não consigo
ver, visualizar ou perceber que tem diferença. A formação dos professores continua fraca. E às vezes do intérprete também. Às vezes do intérprete também. Aí é outro tema, né? Eu aprendi, do que você está falando de ensino, eu penso, na minha opinião, que os professores das escolas para surdos, com os da escola de ouvinte, tem uma comunicação. Em 98, a minha mãe se desenvolveu muito assim, pensou muito e me pôs de volta na escola de surdos. Por quê? Eu podia ir sozinho, porque na escola de ouvinte, a minha mãe sempre tinha que me buscar sempre. E eu ficava com vergonha, porque eu já estava grande, eu já tinha 14 anos. Eu já tinha 14, eu ficava envergonhada. Todos os meus amigos ficavam me provocando, tirando sarro de mim, porque eu tinha que ir para casa com a minha mãe. Eu já estava com um pouquinho de barba, já estava grande. Então, e eu não reclamava. Então, a minha mãe teve a ideia de, perto da minha casa, eu ir para o Unisullivan de novo. Estava perto de casa, então voltei para o Unisullivan. Antes, eu era orgulhoso, eu pensava que eu era melhor, porque as crianças que sabiam o português, eu batia em todo mundo sofria no português, apanhava. E para mim as coisas vinham leve. A Libras para mim era fácil, era tudo entregado, porque era um resumo, sempre resumido. Os outros alunos sofriam e para mim era sempre resumido. É verdade. A escola de surdo, ela tem uma visão especial. É limitado, limitado. Então, antes não tinha discussão sobre isso. Os professores surdos chegavam na aula e tinha pouco conhecimento. A escola no Anis Sullivan foi que começou algumas coisas novas para os professores em relação aos surdos. E lá, eu acredito que lá começou, porque lá foi que, em 1995, já tinha 4 professores surdos no Anis Sullivan. Pô, Você foi aluno do Márcio, o Bruno foi aluno do Márcio. Depois que ele se formou, que conseguiu uma vaga de professor no Unisullivan. Então, nós dois temos uma vida importante, de uma história importante dentro da escola Unisullivan. Verdade. A gente se desenvolveu dentro da escola também. É triste porque fechou. Em 2010, teve o último grupo de surdos. Eu, eu também. Eu me formei no primeiro grupo de curso de Libras do Unisullivan, de intérprete. Verdade. Fui do primeiro curso que foi criado lá. Então a gente acompanhou bastante coisa. Os professores de português davam textos para a gente traduzir. Verdade. Lembra do texto da reciclagem? Lembra da reciclagem que a gente traduziu, depois apresentou para os alunos? A gente fez um trabalho lá. Foi um desafio, verdade. Pensou várias coisas, mas nunca pensou em documentar isso, né? Em registrar. Não tinha momento de escrita, produção, para raciocinar e pensar nisso, porque a participação do surdo
era por trás, não tinha opinião. O surdo estava sempre por trás do que acontecia. Então foi difícil, né, esse período. Agora hoje tem escolas de surdos que têm algumas produções que falam que são bilíngues, né? Porque hoje a qualidade ainda não tem. Quem se formou para ensinar português para surdo? Quem tem essa formação de ensinar libras para surdo? Então falta um trabalho de comunidade, um trabalho comum, uma união de várias áreas com os surdos para desenvolver um trabalho que funcione, né? E acreditar nisso, um trabalho confiável. E acreditar no trabalho. Verdade. Porque cada criança tem uma história diferente. Cada criança surda tem uma família diferente. Não dá, é impossível pensar numa metodologia única. O Vygotsky pensa que a gente precisa de estimular as crianças para se desenvolver. Se não tem essa estimulação, não adianta nada, só se perde e tem um atraso nesse desenvolvimento. Então, a gente precisa incentivar uma língua, estimular uma língua para a criança ter o pensamento. O Márcio explicou que a estimulação, estimular. Quando eu tinha até os 9 anos, eu estava na escola de ouvinte. Eu não aprendi nada a escrever. Nada, não aprendi a escrever. Eu tive um zero de desenvolvimento. Minha cabeça era vazia, parecia um papel em branco. Era um branco total na minha cabeça. Não tinha nada, meu cérebro era limpo. Eu não sabia como. Eu esperava um milagre, que foi o Annie Sullivan, a escola de surdo. O Vygotsky explica sobre essa estimulação da língua. A gente precisa disso. A hora que isso veio para mim foi que abriu os meus olhos e eu consegui aumentar a minha capacidade cognitiva, né? Eu consegui entender o significado da comunicação. Também, uma outra palavra. De novo, construtivismo. 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 O construtivismo é uma metodologia maravilhosa também, é diferente do tradicionalismo, é diferente do tradicional. É que nem você falou, a metodologia para os ouvintes, ela é linear, é uma metodologia linear. Falta construtivismo, construção. Porque a hora que você traz o construtivismo, você vai abrindo a mente das crianças e a mente dos alunos e eles começam a aprender e começa a ter essa troca e essa interatividade para o desenvolvimento. Então, se eu fico eu mesmo fechado e não me dou a esse direito de interação, eu não tenho desenvolvimento, eu não desenvolvi nada. Eu preciso conhecer profundamente, pesquisar como que é a consciência, a cabeça de cada um, para depois eu conseguir ajudar e estimular essas crianças. Se me ensinam num estilo linear, eu vou ensinar da mesma forma que eu aprendi. Aquela criança, coitada, não vai conseguir pensar ou se desenvolver.
ou ter vontade de aprender. Ela tem vontade de aprender? Porque foi uma coisa linear? Faltou essa abertura de mente para deixar ela construir, para ela criar, para ela copiar e então se desenvolver. E é melhor. Pode outra pergunta? Deixa eu ler um pouquinho que tem comentário que as pessoas estão postando. É, vamos ver o que tem aqui. Peraí. Tem um monte já. Meu Deus! Tem 43 pessoas assistindo. Ó, um monte. Vamos lá. Ah, peraí, gente. Como é muita gente, ó, o pessoal falando oi. É, tem uma pessoa falando que ela é advogada e que ela percebe que é, os surdos ficam escondidos, são ignorados. E aí, por isso que ela foi para aprender Libras. Então, uma advogada, nome Juliana Zamboni. Ela foi aprender. Deixa eu ver. Pessoas falando que tá com saudade de vocês. Tem pessoas perguntando sobre o surdo dentro de escola polo. Como? O que é melhor? Inclusão, bilinguismo? Qual dos dois que é melhor? Acho que é só. Tem muita pessoa com saudade de vocês dois. Vocês dois ficam só escondidos, ó. As pessoas ficam com saudade de vocês. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui, gente. Peraí. Tem o quê? Tem mais? Não, não tem. Já tá. Já foi, ó. Tem mais. Márcio, excelente professor de Libras. As pessoas perguntaram sobre a escola bilíngue ou sobre a inclusão. Tá, pode falar. Então, vai, quem começa? Então, vamos combinar? Vamos combinar? O Márcio primeiro sempre, vamos combinar. Vamos lá. O conceito de escola inclusiva existe já há muitos anos. Não começou agora. Sempre teve. Sempre. Tem escolas de ouvintes que se falam escolas para surdos, escolas para cegos, tem vários tipos de escola. Falta informação para as famílias. Escola inclusiva, esse nome inclusiva, só começou em 1990 oficialmente, por causa do decreto onde? Decreto qual? Não entendi. João João e em Onde? 1990. 1990. Tá, isso eu entendi. O ano eu entendi. Que assinaram um decreto mundial e aí todo mundo começou a discussão para assinar. Teve uma discussão para assinar o decreto para todo mundo. Com o passar do tempo, depois teve em 1994, na Espanha, e na Espanha e em Cuba, que começou mais forte algumas colocações, mas não tinham uma proposta de como colocar o surdo dentro da escola inclusiva.
Então, não adiantava ter intérprete no ensino fundamental. Não combinava ter intérprete em escola de ensino fundamental. Então, como que o surdo não sabia Libras? Não adiantava ter intérprete, não combinava. Então, as crianças surdas precisavam de estímulo para Libras rápido. Rápido. Depois, do primeiro ao quinto ano, é importante os professores saberem Libras. Antes ele falou da educação infantil. Agora ele está falando do primeiro ao quinto ano. Então, não tinha intérprete, faltava intérprete também. Não adiantava ter intérprete para quê? O intérprete começava a combinar com os alunos para desenvolver. Na escola, inclusive. Mas estava. A escola, inclusive, ela não conhece como é a consciência e o desenvolvimento cognitivo do surdo dentro da escola. Porque, às vezes, o intérprete de Libras, o professor falava e o intérprete estava interpretando e o surdo entendia nada. Como que ia estudar? Porque tudo era papel, era para escrever, tudo era escrito. Mas as informações eram em Libras. E aí ele não absorvia nada. Depois a prova era escrita. Como? Então não combinava. Dependendo da proposta da escola, as crianças surdas. Faltava o quê? Par. Par. As crianças precisavam de pares para discutir esse desenvolvimento, para trocar informação. Então, a maioria das crianças não conheciam Libras para discutir. Ia discutir o quê? Como que ia ser o trabalho? Então, não dava. A escola bilíngue é o quê? Também está errada a proposta. Também tem uma proposta errada. Precisa pensar no quê? A língua um e a língua 2, né? A língua fonte, a língua alvo. A L2 não tem L2. Uma segunda, porque as comunidades são diferentes. A primeira língua, Libras, e a segunda língua é outra Libras. Combina com as duas formas, é sempre uma modalidade de aprendizado. Uma língua. O surdo precisa conhecer, ter contato com os surdos de fora e com o mundo. As modalidades de oralismo do português começaram também, como a primeira língua, como segunda língua em inglês, escrito. Por quê? As modalidades são sempre Libras de um lado, ASL de um lado, do outro lado, português, inglês, escrito. Então, de um lado é língua de sinais, do outro lado é escrita. São modalidades diferentes. Não adianta Libras para tudo e mandar escrever. São modalidades muito diferentes. Como o professor vai ensinar português e explicar em Libras? Ou português, ou explicar em português. A criança, ela observa, só olha, escreve, ela vê. Libra, Ela não tá vendo português. Fica uma confusão, fica confuso. Porque a proposta bilíngue, de verdade, ela é ouvinte. As crianças da escola precisam, não foca na segunda língua, por quê? São duas línguas, uma oral e a oral para o ouvinte.
São duas, o português e o inglês. O surdo é diferente. A escola bilíngue, Não tem. a escola bilíngue para o surdo é diferente, não tem. Na escola do surdo não tem como a Libras e o português, as duas línguas. Agora estão começando alguns projetos para mudar essa proposta. Para separar em dois grupos. Primeiro, a português, primeira língua, rápido, para aprender rápido. Mas já falei, cada criança tem diferença, as crianças têm diferenças. Por isso que a família, aqui no Brasil, é difícil essa discussão sobre educação. Triste. Falta apoio, falta união, falta aqui o surdo. A soletração é diferente dos surdos de São Paulo. Então não consegue essa união. Então, essa qualidade é difícil. Tem preconceito de um lado, preconceito do outro. Sempre. Precisa de empatia para melhorar esse desenvolvimento. A gente não está pronto para isso. A gente precisa se desenvolver junto. Você explicou sobre a inclusão. Eu vou complementar o que você falou sobre a inclusão. A maioria a maioria da inclusão tem algumas coisas separadas. A organização é ruim. A organização é ruim. Por quê? Eu vejo algumas escolas que chamam pessoas com formação em Libras, com pouca formação, com poucas horas. Eu lembro que tinha um lugar que aceitava um intérprete, para vaga de intérprete, 160 horas, 180 horas. Podia trabalhar de intérprete na escola inclusiva. Então, algumas escolas pedem 180 horas, é muito pouco. 180 é muito pouco. 180 horas de curso. Então, Então, é pouco. é pouco. Então, mas é curso de Libras também, não é curso específico de intérprete. Também é diferente. Curso básico intermediário só, não tem uma especificação para tradução e interpretação, é zero. E aí tem a vaga e o pessoal vai trabalhar e coitado do surdo. Vai aprender uma Libras errada. Vai aprender errado. Um segundo ponto. Você já falou que é confuso, né? No ensino fundamental, para baixo do sexto ano, os surdos não aprendem Libras. Por quê? Os surdos, a maioria da família é ouvinte. Então não tem Libras. O intérprete tenta ensinar ou interpretar. Ele vai fazer o quê? Ensinar ou interpretar. Porque a responsabilidade é do professor. E o intérprete fica como? Na dúvida se ele vai ensinar ou o significado. Então, o significado da inclusão não existe. O contexto é muito diferente, é muito discrepante. Ninguém entende nada. Porque dentro da inclusão precisa ter uma pessoa pronta, conhecer a L1, a Libras, conhecer a L2 para ajudar a desenvolver. Mas a pessoa entra, não sabe nada da língua, o ouvinte já sabe português. Como que vai fazer com o aluno surdo? O surdo chega sem saber nada. Terceiro ponto. Na minha opinião, professor e o intérprete
dentro da escola inclusiva, o professor, os alunos precisam ter contato visual com o professor, o professor, para que toda a comunicação do professor entre nesse aluno surdo e tenha realmente essa troca de aprendizado. O intérprete, ele não pode. Eu conheço intérprete que se coloca para passar informação. O professor olha para maioria ouvinte, não tem o contato com o surdo, exclui o surdo. O professor ouvinte sempre exclui. E o intérprete é que fica responsável pela criança surda e o professor se isenta da responsabilidade. Ele fala, eu estou com foco nos ouvintes, com os que falam e entendem meu significado. O surdo é responsabilidade do intérprete, problema do intérprete. O intérprete resolve tudo. Eu lavo minhas mãos, o professor não dá apoio, não tem essa união com o intérprete, não tem essa troca. A maioria dos professores ignoram o intérprete, deixa para lá. Foda-se o intérprete. Então ele fica falando e dando aula para os ouvintes, e o surdo fica sempre um nível abaixo do que as outras crianças, ele fica excluído, se sentindo mal. Então a sociedade é excludente. O desenvolvimento do surdo, a autoestima vai diminuindo. Não tem vida, nada. Nada, fica sem vida. Por isso que a proposta para a área inclusiva precisa melhorar. Precisa ter ajustes, precisa ter, melhorar a qualidade, não quantidade. Eu não gosto de quantidade. Eu gosto mais de qualidade, de adaptação, de melhor adaptação para a segunda língua. Quantidade não tem nada a ver, não me importa. O importante é essa qualidade de desenvolvimento. Porque no futuro tem que estar todo mundo no mesmo patamar. O desenvolvimento tem que ser igual para todo mundo. O surdo está sempre abaixo nesse desenvolvimento. No futuro, o surdo fica sempre pior. Eu vou beber uma água um pouquinho. Porque eu tô falando. Peraí. Engraçado, porque se você for pensar em nós dois lá atrás, em como a gente veio se desenvolvendo até agora, o que mudou? A escola é a mesma, mesmo ponto, mesmos pontos, a mesma dificuldade. A gente explica, olha, precisa desenvolvimento, Libras, comunicação. Não é só o básico. As pessoas não têm paciência. As pessoas, não têm conhecimento. As pessoas que trabalham em escola só pensam em certificado. Só em fazer uma pilha de certificados. Para quê? Não tem qualidade. Não usa, né? Não coloca na prática para trabalhar. Né? Então, professor, intérprete, só estuda, certificado, 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 mas e a prática? Vamos lá, coloca a prática, né? A escola não avalia o professor. Tem avaliação para ele. A parte teórica tá ótima, mas e a prática? Zero. Também, espera um pouquinho. As práticas quase não acontecem. Também, por exemplo, se um surdo reclama que não está aprendendo, que o professor não ensina, a diretoria da escola não acredita. A palavra, né? A palavra do surdo não tem valor dentro da escola. Nunca tem, né? Isso também é preocupante, porque o surdo precisa, né? Identidade, ele tá lá, ele tá vivendo, ele sabe.
Ficar remoendo aquilo e segurando, né? Já tá pronto, ali já tá pronto. Não vai valorizar para quê? Para mudar? Arregaçar as mangas para mudar? O trabalho de novo? Trabalhar de novo, mudar? Ah, não. Eu não quero mudar. Já tá pronto. É. Hoje eu acredito que as crianças surdas hoje vão ter um desenvolvimento um pouco melhor de consciência, um crescimento cognitivo melhor. As crianças surdas começaram a ter contato, a interagir mais e a lutar mais. Então começou a ter mais pesquisa também, começou a ter mais participação em discussões, muita coisa. Lá atrás não tinha nada, não tinha nada valorizado, nada era valorizado. Ah, credo, Ah, da credo, lei, credo. decreto, de intérprete, isso não tem nada a ver. Isso É é obrigatório. obrigatório, é obrigatório. Já Precisa, né, não é? tem Mas a escola mudar a consciência, o pensamento para as crianças hoje já mudou um pouco. Tem surdos que estão se desenvolvendo. Aqui em São Paulo, poucos surdos que têm vontade de estudar. É verdade. Vontade de se desenvolver. tá. A gente tenta estimular, mas falta acreditar em si mesmo. Não é ficar Não é sentado. ficar sentado reclamando. É arregaçar as mangas para recabar, pôr a cara a tapa, arregaçar as mangas e mostrar, e se mostrar. Eu sempre penso, por exemplo, eu sou surdo. Já aprendi na vida as coisas como você explicou, a colocar a cara a tapa, lutar, reclamar mais. Por exemplo, antigamente, no passado, o que era errado? As pessoas anula? Ah, negativava. As pessoas me negativavam, me anulavam, porque a sociedade não tinha apoio antigamente, né? Minha experiência. Então as pessoas me viam como uma negatividade. E eu acabei aceitando isso. Por isso que eu sempre continuava para baixo e me deprimindo. Eu transformei essa negatividade em positividade. Com o meu esforço, me esforcei, força de vontade. Eu tinha o sonho de ir, de agarrar o meu sonho e trazer para a minha realidade e me desenvolver. Eu não podia só ficar sonhando e olhando para o meu sonho e ficar me lamentando e falando, ai, que difícil, eu me negativando, né? Eu me pondo para baixo. Não, eu tinha que olhar para o meu sonho, me valorizar e lutar para alcançar e fazer meu sonho virar realidade. Eu precisava me movimentar para estudar, para me desenvolver, para transformar as palavras e conseguir aprender. Então, o que me falavam de ruim, eu digeria e punha para fora. Eu engolia muitas palavras, eu engoli muita coisa, e aí isso me ficava me remoendo por dentro. Eu aprendi a engolir. Isso foi bom para mim, para minha saúde. Ruim, o que era bom ficava para minha saúde, ficava de bom. O que era ruim eu punha para fora, eu dispensava. E hoje eu tô muito melhor para me desenvolver. Posso trocar o tema um pouquinho? Deixa eu ver a hora. Deixa eu ver que horas são. Quase Aham. tudo! A gente Ah, tem só 4 minutos. Eu quero mais. Vamos combinar outro dia mais.
Eu só fiz 2 perguntas só. Eu tenho 8 perguntas para fazer. Surdo, fala muito. Ó, então eu não vou fazer pergunta outra. Eu vou ler de novo o que as pessoas estão colocando aqui. Segura para mim. Aí, vamos lá, vamos ler aqui. Vamos lá, tem bastante coisa. O Fábio tá aqui. A Carla tá falando que vocês dois empoderam a comunidade surda, que vocês dois é modelo, representatividade para os surdos. A gente, a ABC. A gente representa a comunidade do ABC, é verdade, aqui no ABC. São Paulo não aceita. Concordo, concordo. As pessoas aqui estão falando, Andréia está falando que a inclusão não é uma inclusão de verdade. Às vezes a escola aceita e contrata, né, para trabalhar uma pessoa só para número, porque precisa da vaga a pessoa trabalhando, né? E na verdade, a pessoa não está lá para fazer um trabalho tal de qualidade, adaptação e tudo mais, né? Às vezes é uma questão de número. Precisa ter não quantidade. Exatamente, quantidade. Deixa eu ver o que mais. Acho que só. Acabou, acabou, acabou. Não tem mais, ó. Já foi tudo. Aí, ó. Só as pessoas falando obrigado, que já foi aluno de vocês dois, que conhece vocês, um monte de gente. As pessoas estão pedindo outra live para a gente continuar conversando. É. Mas sabe por que as pessoas estão pedindo outra? Porque é difícil hoje a gente encontrar 2 surdos conscientes que representam a comunidade surda discutindo e conversando para mostrar o valor que vocês dois têm. São pessoas que ficam só reclamando, só, Só rebaixando o surdo. sabe, A gente conversar. sabe conversar, É, dialogar. Falta mostrar para o mundo que o surdo é capaz de conversar, é capaz de trabalhar, é capaz de desenvolver, é capaz de ser famoso, né? Famoso. tá. Fica reclamando que é rebaixado, que é excluído. Então falta mais discussão, é verdade. Falta muito, falta muito. Falta união, falta, verdade. Também, Acabar com o ah, preconceito. se você, não, se Se você você, falar, se você hum, usar o aparelho, se se você usar o você, implante, se você usar luva, né? tudo, Tudo é o surdo. Ó, a gente precisa encerrar por causa do horário, que já está quase acabando. Eu vou conversar com vocês dois para a gente combinar outra para continuar a conversa. Tá bom? Combinado? Tudo bem? Então a gente combina. Eu vou falar no WhatsApp com vocês dois e a gente combina de novo. Tudo bem? Obrigado, obrigado, obrigado muito. Eu adorei todo mundo. tá Amei, certo. amei, amei, amei. Beijo. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Depois dessa live fica lá no Instagram, no IGTV. Ela fica lá salva. Então dá para assistir de novo depois e tudo mais, dividir. Depois também eu coloco no YouTube. Então também dá para compartilhar, tá bom? Gente, beijo, boa noite. E ó, fique em casa. E você, saúde melhor, hein? Se cuida. Tchau.